As 50 melhores citações de Charles Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Amo as mulheres, mas não as admiro. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Se o que você está fazendo for engraçado, não há necessidade de ser engraçado para fazê-lo. Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Se matamos uma pessoa, somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebram-nos como heróis. A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram-lhe dadas pela sociedade, não pela natureza. Conhecer o homem, esta é a base de todo o sucesso. Amo o público, mas não o admiro. Como indivíduos, sim. Mas, como multidão, não passa de um monstro sem cabeça. O assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. O amor perfeito é a mais bela das frustrações, pois está acima do que se pode exprimir. O humorismo alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Não preciso me drogar para ser um gênio. Não preciso ser um gênio para ser humano. Mas preciso do seu sorriso para ser feliz. Nada é permanente nesse mundo cruel. Nem mesmo os nossos problemas. Minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que o que está acima do nosso entendimento é apenas um fato em outras dimensões e que no reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder. Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam. Outras que vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. Mas existem aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar. O verdadeiro significado das coisas é encontrado ao se dizer as mesmas coisas com outras palavras. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Se não consegues entender que o céu deve estar dentro de ti, é inútil buscá-lo. Acima das nuvens e ao lado das estrelas. Por mais que tenhas errado e erres, para te haverá sempre esperança, enquanto te envergonhares de teus erros. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas precisamos de humanidade. Mais do que inteligência precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido. O som aniquila a grande beleza do silêncio. O tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade. Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. Aos que me podem ouvir eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Na vida, somos eternos amadores. Pois vivemos pouco para sermos mais do que isso. O amor é ajudado pela força. A doçura do perdão traz a esperança e a paz. Incentivo de viver é arriscar, deixe o medo para os fracos. Muitas vezes um rosto é doce por causa do sal das lágrimas.
Cuidado com as palavras pronunciadas em discussões e brigas, que revelem sentimentos e pensamentos que na realidade você não sente e não pensa. Pois minutos depois, quando a raiva passar, você delas não se lembrará mais. Porém, aquele a quem tais palavras foram dirigidas, jamais as esquecerá. A vida é significado, a vida é desejo. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. Por simples bom senso, não acredito em Deus. Em nenhum. Mais que de máquinas, precisamos de humanidade. A beleza existe em tudo, tanto no bem como no mal. Mas somente os artistas e poetas sabem encontrá-la. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Os bons filmes constituem uma linguagem internacional, respondem à necessidade que os homens têm de alegria, de piedade e de compreensão. São um meio de dissipar a onda de angústia e de medo que invade o mundo de hoje. Se pudéssemos pelo menos trocar entre as nações, em grande quantidade, os filmes que não constituem uma propaganda agressiva, mas que falam a linguagem simples dos homens e das mulheres simples, e isso poderia contribuir para salvar o mundo do desastre. A beleza é, no meu entender, uma onipresença da morte e do encanto, uma risonha melancolia que discernimos em todas as coisas da natureza e da existência, essa comunhão mística que sente o poeta algo assim como um raio de sol dourado e poeira que esvoaça, ou como uma rosa caída na sarjeta. As duas personalidades que eu mais desejaria recriar em um filme seriam Napoleão e Jesus Cristo. Não representaria Napoleão como um general poderoso, mas como um ser fraco, taciturno, quase melancólico, e sempre importunado pelos membros de sua família. Quanto ao Cristo, gostaria também de modificá-lo no espírito das massas. Acho que a personagem mais forte, mais dinâmica e mais importante que já existiu, acabou por ser terrivelmente deformada pela tradição. Mostrá-lo-ia, então, acolhido em delírio por homens, mulheres e crianças. As pessoas iriam ao seu encontro para sentir seu magnetismo. Não mais seria um homem piedoso, triste e distanciado, um solitário que acabou por ser o maior incompreendido de todos os tempos. Tenho a impressão que os homens estão perdendo o dom de rir. Eu continuo sendo apenas um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que o de qualquer político. Sem minha mãe, acho que jamais teria me saído bem na pantomima. Ela possuía a mímica mais notável que já vi. Às vezes, ficava durante horas à janela olhando para a rua e reproduzindo com as mãos, os olhos e a expressão de sua fisionomia tudo o que se passava lá embaixo. E foi observando-a assim que eu aprendi não somente a traduzir as emoções com as minhas mãos e meu rosto, mas sobretudo a estudar o homem. Não creio na técnica, no passeio da câmera em volta das narinas e das orelhas das vedetes. Creio na mímica. Creio no estilo. Não creio em nada e de nada descreio. O que concebe a imaginação aproxima-nos tanto da verdade como o que pode provar a matemática. Que eu seja um comediante, mas um comediante que pensa. Faço parte do mundo e no entanto ele me torna perplexo.